Oi, bom dia! O NE1 começa agora. Eu já agradeço a sua companhia de onde você estiver. Seja muito bem-vindo. E você já sabe como é fácil participar do NE1, né? 3214-8500 é o número do nosso WhatsApp. Pelo Canal Globo, você também manda a sua mensagem, QR Code está na tela. Segue o nosso Instagram também, @ne1.globo, tem bastidores e notícia para você. Aí, enquanto você manda a mensagem, fica ligado nos assuntos de hoje. Funcionário da CBTU morre em manutenção na rede aérea do metrô do Recife. Ele foi vítima de choque elétrico na madrugada de hoje. A buraqueira na rua perimetral, motoristas reclamam do perigo de acidentes. E pedestres também se arriscam na rua sem calçada. Começa hoje a Copa do Mundo e bares e restaurantes capricham na produção dos espaços para atrair a torcida. Quem aposta na sorte, no amor e no jogo, reforçou o time. As contratações temporárias entraram em campo e para o Dia dos Namorados também vale o investimento, a fim de garantir uma boa experiência para os apaixonados. E tem muito mais, fica com a gente, seguimos juntos até 1h da tarde. Agora são 11h49. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias da morte de um funcionário da CBTU. Foi na madrugada de hoje. Tiago Barbosa dos Santos trabalhava na manutenção da rede aérea quando recebeu uma descarga elétrica. Camila Torres chega ao NE1 com essas informações. A foto do Tiago está aqui na nossa tela. Camila, até difícil dar bom dia diante de uma notícia dessa, né? Com você as informações, por favor. Oi, Maristela. Pois bem, o dia já começou nesse clima de luto, né? Tiago Barbosa dos Santos tinha 40 anos. Ele era funcionário concursado da CBTU, entrou para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos na função de auxiliar de manutenção. Trabalhava na empresa há 13 anos e a madrugada era o horário de expediente de Tiago. Nós temos imagens para mostrar para vocês do local onde esse acidente aconteceu e a gente acompanha agora. Foi perto da estação Tegipió, da linha Centro. Tiago, ele fazia a manutenção da rede aérea, que é o nome que é usado pela CBTU para se referir à rede de energia elétrica, porque os cabos, eles ficam acima dos trens. Tiago estava num carro-torre, é uma máquina que se desloca sobre os trilhos e que tem uma plataforma. E aí a equipe ela vai se deslocando e fazendo a manutenção da rede de energia que alimenta, que faz os trens se locomoverem. Durante a madrugada, Tiago recebeu esse choque, foi uma descarga muito alta, de cerca de 3.000 volts, e ele acabou falecendo no local. Uma equipe dos bombeiros chegou a ser acionada, mas constatou o óbito de Tiago quando chegou ao local, que fica bem perto, né, da estação Tegipió. Essa é uma morte que está sendo acompanhada pela Polícia Civil, é uma morte que precisa de investigação para saber o que foi que aconteceu, porque de acordo com a CBTU, de acordo com o Sindicato dos Metroviários, né, que é o grupo que representa a categoria da qual Tiago fazia parte, todos dizem que Tiago estava capacitado, estava habilitado a desempenhar a função que ele estava desempenhando durante a madrugada. Então é preciso entender o que foi que aconteceu, se houve alguma falha e que falha foi essa. Mais cedo eu estive no IML também. Lá no IML a gente pôde acompanhar a chegada dos parentes de Tiago. Eles estavam acompanhados também de uma equipe da CBTU. E nesse momento a família faz a parte burocrática mesmo, para poder providenciar a despedida de Tiago, providenciar velório, providenciar sepultamento também. E a gente aproveita para deixar aqui a nossa solidariedade a toda a família de Tiago,
para casado, um filho de 9 anos, e a gente deseja muita força neste momento. A gente também já conversou com o sindicato que representa os metroviários e da próxima vez que você me chamar, Maristela, eu trago aqui as informações e aproveito para poder dizer que as investigações estão em andamento e o funcionamento do metrô ele está mantido. Funcionamento de acordo com a CBTU normal hoje, com as estações operando. Com você, Maristela. Qualquer nova informação, Camila Torres, é só chamar a gente por aqui. Obrigada por enquanto por essas primeiras informações. Nós seguimos agora pelo trânsito. Quero te mostrar a Rua Ribeiro de Brito, no cruzamento com a Rua Professor João de Medeiros, no bairro de Boa Viagem. A rua está bastante movimentada, né? Trânsito bastante lento aí na região, a gente vê muitos motoristas parados. Agora lá na frente parece que o semáforo abriu e agora sim a gente começa a perceber no alto do vídeo os motoristas seguindo aí o seu caminho. Muito trânsito na zona sul do Recife, agora 11 horas e 54 minutos. Bora seguir para a Avenida Recife, no cruzamento com a Rua Jean Emily Favre, aí no bairro do Ipsep. A gente também observa essa movimentação ao vivo dos motoristas que também vão sentido aeroporto. Agora a Avenida Caxangá, na sua tela, trânsito livre agora para os motoristas aqui no lado direito do nosso vídeo, os motoristas que vão sentido São Lourenço da Mata, também Camaragibe, e no lado esquerdo os motoristas que vêm sentido a Avenida Agamenon Magalhães, trânsito sem impedimentos para quem passa aí pela região. Mas olha, passar pela perimetral no bairro do Ibura é um desafio. Seja de carro ou a pé, são muitas as dificuldades. Os motoristas reclamam dos buracos ao longo da via que dá acesso ao terminal de cargas do aeroporto. Os pedestres também reclamam da falta de calçada e da insegurança causada pela pouca iluminação. O balanço dos carros dá a noção do tamanho e da profundidade dos buracos. Eu sempre venho aqui a empresa, a GoLog, né, tirar algumas encomendas e aí é sempre isso aqui. O pior é quando chove, que a gente não sabe nem onde é que estão os buracos. É uma verdadeira armadilha. Esta é a Rua Perimetral, por trás do aeroporto do Recife, que dá acesso ao terminal de cargas. Endereço de várias empresas e casas. Seu Amaro mora aqui, encara a buraqueira para chegar e sair todos os dias. E não é de hoje. É um movimento intenso, principalmente esses carros com combustível de avião. Passa aqui. Então, começa um pouquinho, daqui a pouco está um monstro por causa do peso do carro. E quando bota material material de terceira, né? Eu estava de primeira, não acontecia isso. Os buracos estão ao longo da rua toda, grandes, pequenos, fundos. Esse daqui fica bem na esquina. E para desviar, muitos motoristas pegam a contramão. Um perigo para evitar os prejuízos. Os veículos vão pelo sentido contrário em outros pontos também. A rua liga a Avenida Mascarenhas de Moraes e a Avenida Recife. É usada por quem quer fugir dos engarrafamentos. A gente economiza tempo fazendo esse percurso, mas desse jeito que está não dá para fazer muita coisa não. Eu evito passar por aqui por 3 motivos. Eu já bati o carro num buraco, o protetor do cárter subiu, tive prejuízo. Já empenei roda, minhas rodas são de alumínio, principalmente na época de chuva a gente não vê o buraco, cai no buraco, empena a roda, já cortei pneu aqui, então assim, aqui é bem complicado. Também é ruim para quem passa a pé, não tem calçada e os pedestres ficam no canto da pista bem perto dos carros que fazem zigue-zague. Porque às vezes o carro passa, molha, até para poder andar ali, ela tem que fazer as manobras. Porque é muito buraco, o asfalto muito desnivelado e acaba ficando ruim até para a passagem do pedestre. As pessoas relacionam os buracos à insegurança no local. Já foi gente aqui assaltada por causa desse buraqueiro que vai devagarzinho um carro, né? Aí os caras vêm e assaltam as pessoas, entendeu? Já comunicamos para a prefeitura isso, tudo, e não resolve nada. Dificulta o trabalho, né, a locomoção. Isso aqui, tanto como por se tratar de um aeroporto, deveria verificar mais esse buraco. Fica difícil
a gente causa prejuízo em carro, suspensão, ou até o pneu também, né? E pode ocasionar isso. A Prefeitura do Recife informou que a Enlurb, que é a autarquia de manutenção e limpeza urbana, iniciou ontem a revisão da iluminação pública na perimetral aeroporto e que os serviços para recuperar as áreas mais críticas do pavimento, a drenagem e capinação ao longo da via vão ser iniciados na próxima semana. A gente vai para o intervalo. A seguir, o assunto é o hábito de acumular coisas. Quando é que vira um problema de saúde mental, hein? Você vai ver também comerciantes animados para as vendas nesta véspera do Dia dos Namorados. E os restaurantes estão preparados para receber os casais apaixonados. Bora pro intervalo com imagens ao vivo para você do bairro do Recife, com muitos turistas por aí, aproveitando para fazer aquela foto, aquele registro. Imagens do Marco Zero, dia bonito na capital pernambucana. A Elvis Lopes está circulando aí pela área para te mostrar imagens. E já já a gente te conta o que vai rolar na Rua da Moeda, aí bem pertinho. O NA1 volta em instantes. Estamos de volta e quem nunca guardou uma lembrança especial, uma roupa que pretende usar de novo ou aquele objeto que parece ter valor demais para ser descartado? Guardar faz parte da vida e muitas vezes da nossa história também. Mas quando esse hábito deixa de ser algo comum e passa a ocupar espaço demais na rotina, nos relacionamentos e até na saúde mental, é hora de acender aí um alerta. Para entender melhor quando o apego aos objetos pode se transformar em um problema, nós convidamos o psicólogo clínico Cleison Monteiro. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Cleison. Que bom que você está aqui com a gente para a gente poder falar sobre este assunto que envolve muito a saúde também das pessoas, né? Nós sempre ouvimos muito aquela frase, né? Ah, quem guarda tem. Tem o quê? Exatamente. Tem um transtorno, uma doença, um problema. Como é que a gente diferencia, né? Guardar e acumular. Bem-vindo. Maristela, muito boa tarde a todos os telespectadores. Importante tema da gente estar falando sobre isso, né? Porque a gente está falando de significado e significante. Não é? O que é que a gente quer dizer com isso? Dentro do aspecto da saúde mental, a gente sabe que existem as características normais de guarda. As pessoas costumam ter álbuns, ter brinquedos, guardar bonecas, roupas. Porém, a gente está falando aqui de um tema que todo mundo deve conhecer alguém que tem uma característica de hiperacumulação. Guardar dessa forma até aí é ainda saudável. Dentro de uma normalidade, a gente pode até caracterizar como uma pequena mania, mas quando a gente está falando de um transtorno, e aí para ser bem didático, para ser transtorno passa de algumas características e limites que eu vou tentar descrever aqui, porque, por exemplo, quando a gente fala de um transtorno, a gente está falando de uma dificuldade excessiva de desapego. Quando a gente está falando de transtorno, a gente está falando de uma dificuldade perante o dia a dia da vida, porque você acumula tanto que você não consegue andar dentro de casa, consegue fazer as funções vitais da vida. E uma terceira característica é que você termina guardando e essas coisas terminam afetando a tua saúde física, mental e social, porque isso impacta diretamente na vida da família. Então são 3 elementos que fazem a diferença e que praticamente todo mundo conhece alguém que tenha alguma característica de hiperacumulação. E essa dificuldade de descartar as coisas revela o quê? Isso pode vir lá de trás, traumas, sentimentos, emoções. Normalmente, a acumulação está ligado à falta. A gente guarda porque a gente tem medo e acha que um dia vai poder usar. Mas, de repente, tu não usa nunca. E aquilo fica guardado. Então, está muito ligado aos vínculos afetivos que o indivíduo tem. Muitas vezes, essas pessoas teve, sim, problemas de falta no seu antepassado, na sua história de vida. Muitas vezes, são pessoas que não conseguem ter aquilo que gostaria de ter. Então, ele vai achando no meio da rua e vai guardando. Tem outras pessoas que terminam achando que um dia pode precisar e aquilo pode ser útil. Então, existe uma diferença. A gente não pode estar caracterizando apenas pelo simples fato de juntar coisas.
Juntar para usar e, por exemplo, reciclagem, a gente não pode caracterizar porque existe um objetivo. A diferença, Maristela, é que a pessoa que hiperacumula, ela não tem objetivo. É incipiente. Ela não consegue controlar. E isso é medo de falta, é medo de perda. Então, a gente fala de significado e significante porque tudo para ela tem um significado e um significante. No entanto, como é que você vai juntar tudo? É impossível durante uma vida. Concorda? E qual é o momento de pedir ajuda? Bom, normalmente, a gente caracteriza como hoje o transtorno compulsivo, ele está ligado ao transtorno obsessivo compulsivo. É uma compulsão. A gente está falando aqui de uma patologia crônica que muitas vezes imobiliza o indivíduo de conseguir fazer as coisas do dia a dia. Normalmente, esse indivíduo ele não consegue perceber essa hiperacumulação. Então, normalmente, é fundamental que todas as pessoas que estejam nos assistindo saiba e identifique e tente, através das indicações de atendimento psicológico, começar um possível tratamento que é muito funcional. Profissionais da área de psicologia qualificados, eles conseguem sim o que a gente chama de desmodelar, criar um novo comportamento naquela pessoa para que ela se desapegue, para que ela não fique com aquele sentimento de perda quando ela dá, quando ela vende ou quando ela termina descartando alguma coisa. E isso envolve o quê? Terapia, o que mais? Bom, dentro da psicologia, na verdade, Maristela, por ser um problema crônico, precisa de uma intervenção psíquica, que é feita através de um protocolo de atendimento psicológico, mas também, nos casos mais gravosos, é importante a intervenção psiquiátrica, com a utilização de ação medicamentosa para controlar as instâncias de ansiedade, o quadro excessivo e dentro do processo psicológico, que normalmente é muito eficiente, fazer a modulação desse descontrole. É importante, então, buscar essa ajuda profissional, né, caso isso seja necessário, e o apoio familiar, né, que o senhor mencionou aqui e que é tão importante, porque, como o senhor também disse, às vezes a pessoa acumula, está em sofrimento, até percebe, né, que tem essa dificuldade, mas não consegue encontrar caminhos, e a família vai ser essa ponte, essa ajuda tão fundamental, né? São 3 pilares básicos. Você está falando de uma coisa importantíssima. Sensibilização, humanização e acolhimento. Não é frescura, é uma patologia, é uma doença que tem uma gravidade e que afeta diretamente na vida das pessoas. Muito obrigada, Cleison, por sua participação. Cleison, que é psicólogo, também professor universitário, fica o alerta aí para todas as famílias. Obrigada. Obrigado. Sempre muito bem-vindo. Até a próxima. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Agora a gente volta a falar sobre a morte de um funcionário da CBTU na madrugada de hoje, perto da estação TGPO. Ele sofreu uma descarga elétrica enquanto trabalhava na rede de manutenção. Camila Torres está acompanhando esse caso. Camila, o que a CBTU disse sobre a morte de Tiago Barbosa dos Santos? Maristela, a CBTU ainda não emitiu um comunicado oficial, mas a CBTU confirmou essa morte, disse que foi a primeira morte desse tipo nesses 42 anos de operação da CBTU em Pernambuco. Então, é uma morte que aconteceu durante a madrugada. O que a gente tem de informação, a gente conseguiu apurar com fontes que a gente tem dentro da CBTU. Tiago Barbosa dos Santos, de 40 anos, funcionário concursado da CBTU. Ele trabalhava durante a madrugada, o horário de expediente dele, e ele trabalhava na rede de energia elétrica da CBTU quando sofreu uma descarga e acabou falecendo no local. Tiago, ele entrou para a CBTU como auxiliar de manutenção, fazia suas funções há 13 anos na Companhia Brasileira de Trens Urbanos e durante essa madrugada ele estava no carro-torre, que é uma máquina com uma plataforma que se desloca sobre os trilhos para que a equipe possa acessar os cabos de energia que ficam acima dos trens, por isso que a CBTU chama de rede aérea. A gente sabe que Tiago não estava sozinho, que ele estava com uma equipe e que a morte dele está sendo investigada. Mais cedo eu conversei com o irmão dele no IML. Vamos ouvir.
As informações que eu tenho recebido, que a família tem recebido, é que Tiago estava trabalhando por volta de 1 da manhã, ele trabalhando numa plataforma lá no metrô, que ele tinha recebido uma descarga elétrica de 3.000 volts, estava bem equipado e que ele tinha também a autoridade para poder desligar toda a rede, para poder mexer naquela situação onde ele estava. Né? Mas assim, onde ele estava fazendo o seu trabalho dele, foi tudo desligado por ele mesmo. Mas só que como passou a informação ao pessoal da empresa, uma rede próxima, acredito que foi, ele falando para mim, foi uns 10 metros depois. Aí ele, não sei se foi no descuido, foi as hipóteses que a gente também, a gente está pensando o que poderia ter acontecido, né? A gente pensa de várias formas, mas quem estava com ele no momento, parece que tinha um funcionário só com ele. É que pode dizer o que realmente aconteceu, se ele realmente também viu o momento que aconteceu. Ou ele se descuidado, tropeçado, ou ele ter batido nessa rede que estava ligada, que realmente a rede que ele estava mexendo estava desligada. Já fazia 13 a 14 anos que ele trabalhava nessa função, né? E não sim nessa função mesmo, ele começou como auxiliar de manutenção, mas assim foi durante o período de trabalho, ele foi progredindo na função, no trabalho dele, né? Fica as lembranças boas, mas tenho certeza que Deus vai confortar a gente, com certeza, já tá confortando, na verdade. A gente aproveita para reforçar nossa solidariedade à família de Tiago. Tiago estava trabalhando num ponto bem perto da estação TGPO. Num primeiro momento, a morte dele foi registrada como acidental pela Polícia Civil, mas a polícia vai investigar o que aconteceu e o sindicato dos metroviários, que representa, né, os funcionários que trabalham no metrô aqui do Recife, o sindicato também vai acompanhar essa investigação para entender exatamente o que foi que aconteceu. Ainda há pouco eu conversei com um dos diretores do Sindimetro. Vamos acompanhar também. Não podemos de maneira nenhuma ser leviano e dar uma informação ainda, porque vai ter todo um processo investigativo da ocorrência. E foi ceifada essa vida e nós do sindicato vamos estar atuando, acompanhando de imediato toda e qualquer transformação, informação ou que surgir com essa ocorrência. Mas o que era exatamente que ele estava fazendo? Pronto, ele é um profissional da rede aérea, ou seja, ele faz o trabalho, toda aquela parte com a rede energizada ou desenergizada a partir de um procedimento operacional onde se desliga a rede aérea para realizar essa atividade. Então ocorreu alguma falha que já ser investigada e foi ceifada a vida do nosso companheiro. O que aconteceu exatamente, vocês ainda não sabem. Se essa descarga foi na rede do metrô, se foi numa outra rede, vocês já têm essa informação? Ele estava trabalhando na rede da nossa CBTU Recife. Então a descarga elétrica foi dado dentro do trabalho executado por ele, que é feito cotidianamente, com muita responsabilidade e com muita técnica e perícia feita pelo nosso profissional. Que possível falha foi essa, vocês ainda não sabem? Assim, eu não posso dar essa informação que falha efetivamente ocorreu. Agora ocorreu uma falha grave que não pode ocorrer de maneira nenhuma, até porque do jeito que ocorreu uma falha com funcionário trabalhando, pode que ocorreu uma falha com o trem lotado e pode perder vidas, várias vidas, inclusive o sindicato vem denunciando isso ao socateamento do metrô do Recife. Sabe me dizer, Leandro, se ele estava equipado da maneira correta, se ele estava no local correto também para desempenhar aquela função? Sim, pela informação que nos chegou, isso eu posso falar claramente, como profissional capacitado e a equipe que estava no local capacitado, ele estava com todos os equipamentos necessários. Mas deve ocorrer alguma falha e essa falha vai ser investigada. E a gente vai fazendo mais e mais perguntas para tentar entender realmente o que aconteceu. Volto a dizer que a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, ainda não emitiu uma nota oficial sobre o que aconteceu, mas confirmou a morte de Tiago Barbosa dos Santos, funcionário de 40 anos, que há 13 trabalhava na CBTU, um funcionário concursado, inclusive. A gente vai acompanhar o andamento dessas investigações, tanto por parte da polícia, quanto por parte do sindicato, da própria CBTU, que informou também que lamenta o que aconteceu e que o metrô ele está no funcionamento normal em todas as estações e agora é mesmo o momento de averiguar o que foi que houve. É um incidente muito grave, uma morte que a princípio ela está registrada como uma morte acidental
mas é mesmo para esse primeiro momento, porque a Polícia Civil também já disse que vai fazer investigações para saber ao certo, apurar com mais detalhes o que foi que aconteceu. Como o Tiago não estava sozinho, outras pessoas da CBTU vão poder contribuir com mais informações. Mais cedo, quando eu estive com a família de Tiago no IML, ainda não havia, Maristela, a definição de horário e local exato do sepultamento. Mas a gente vai acompanhando e traz outras informações no NE2. Certo, Camila. Tiago saiu de casa para trabalhar, infelizmente não voltou, uma vida interrompida. Aí, né, Camila Torres, claro que a gente vai continuar acompanhando as investigações da polícia neste momento. Fica aqui também a nossa solidariedade para os amigos, para os colegas de trabalho também do Tiago. Obrigada, Camila. E a mulher de 38 anos que fingia ser uma adolescente de 12 anos em Joinville, Santa Catarina, lembra dessa história? Também enganou profissionais de abrigos no Recife. Olha aqui a foto dela. A notícia está no G1 Pernambuco. Você acessa a reportagem completa neste QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela. Amanda Maria Souza de Oliveira esteve em Pernambuco em julho de 2023, quando tinha 35 anos, e passou por 3 locais diferentes no Recife. Segundo a Prefeitura do Recife, no primeiro atendimento, ela se apresentou como Gabriele Souza de Oliveira, de 12 anos, e aceitou acolhimento do serviço especializado em abordagem social que atende pessoas em situação de vulnerabilidade. A falsa adolescente foi encaminhada para o abrigo noturno Irmã Dulce dos Pobres, no bairro de São José, no centro do Recife. Mas como o local é destinado apenas para adultos e por ela se apresentar como uma criança, o Conselho Tutelar foi acionado. Tem outros detalhes dessa passagem de Amanda aqui pelo Recife, então corre para o G1 que está tudo lá. Copa do Mundo começando hoje, Brasil estreando no próximo sábado e assistir aos jogos com qualidade de som e imagem é essencial para aproveitar ao máximo um dos maiores eventos esportivos do mundo. Quem está passando pelo Shopping Tacaruna, em Olinda hoje, tem a oportunidade de ganhar uma antena digital para levar para casa a melhor experiência que a Globo tem a oferecer na transmissão da Copa do Mundo FIFA 2026. Estão sendo distribuídas 200 antenas digitais, daquelas internas, que é só conectar na televisão e a TV já recebe a transmissão de sinal digital. A distribuição acontece no 2º piso do shopping, pertinho da praça de alimentação. É preciso dar o nome e o CPF e pronto, já garante assistir aos jogos da Copa com alta definição em tempo real, sem atrasos na transmissão, como acontece em transmissões pela internet, por exemplo. A distribuição faz parte da campanha Fique Antenado, uma iniciativa da TV Globo que orienta e incentiva o público sobre o uso da antena digital e, com isso, busca ampliar o acesso ao sinal da TV aberta no país. Shopping Tacaruna, aqui no Recife, então corre lá que você vai ter outras informações. Inclusive, já tem gente por lá garantindo a sua antena, ansioso aí para assistir aos jogos em alta definição em tempo real. Hoje em dia, quando a gente está assistindo, escuta pelo vizinho aquele grito antes, dá uma frustração. E eu tenho certeza que agora, depois dessa antena, vai ser real, vai ser na hora. Então eu vou comemorar junto com os vizinhos dentro de casa. Vai melhorar a imagem, a rapidez e a visualização. Eu moro em condomínio, né? E sempre que eu vejo futebol, a gente escuta o pessoal do prédio do lado, né, comemorando antes e fica procurando, né, o canal para poder não ter esse delay, né? Então o pessoal disse aqui que com essa antena você escuta tudo na hora mais certa, né, sem delay nenhum. Então, no caso, me interessei por conta disso. Agora com a implementação da antena, acho que vai ficar melhor de assistir sem delay. Acho que vai trazer uma qualidade melhor. Porque é no tempo exato do que você ficar aguardando o retorno. Foi maravilhoso. Vem Hexa na Globo. É isso aí, falei da Copa, já tem mais. Vamos te mostrar que os restaurantes na região metropolitana investiram para receber a torcida e aumentar o lucro nesse período. Olha, mas agora a gente vai falar sobre a data mais romântica do ano, que é amanhã. E muita gente
troca presentes, já está aí se preparando, né, para surpreender o amado, a amada. Tem movimento no comércio, bora para lá? Natália Dielu está acompanhando aí a corrida para a compra dos presentes, né, Natália? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui no NE1. Eu estou no Centro Comercial de Prazeres. Aqui tem muitas lojas de 20, né? Lojas de R$20 que você consegue comprar de tudo, desde utensílios para casa até roupas. E nesse período de São João, Dia dos Namorados e Copa do Mundo, tem muita opção legal e barata para comprar por aqui. A gente está mostrando um movimento aqui, ó. Olha só esse look de São João, calça, blusa, as vitrines enfeitadas para dar opção para quem vem buscar, né, esses presentes do Dia dos Namorados, que é amanhã. Sábado também tem jogo do Brasil na Copa do Mundo. E olha quanta gente aqui circulando. Dulce é gerente aqui de marketing da loja e separou umas coisas legais aqui pra gente mostrar, né? Essas camisas xadrez, quanto é que tá o preço? Como é que tá o movimento também? Boa tarde, Dulce. O movimento tá melhor do que a gente esperava, né? Graças a Deus. As peças são de R$19,99. Temos peças do Brasil, jeans, sandálias, bolsas, opções de presente para o Dia dos Namorados. A Copa também, para não passar em branco, né? Para você ter aquela camisa do Brasil. E também peças juninas, do infantil ao adulto. Olha só, e essas bolsas são R$20 também? São, a partir de R$19,99. Olha, gente, cada bolsa é legal, ó. Como a minha avó dizia, última moda, que é a bolsinha pequenininha. Mini bag. Mini bagzinhas. Tem elas também em outras cores, modelos diferentes de bolsa, sandália. Menina, deixa eu entrar aqui nesse corredor junto com o Dai Santos, nossa repórter cinematográfica, porque Gabriel vai me ajudar agora, que ele já tá com um lookinho aí do Brasil, né? Arruma o Hexa, né? Tem que estar positivo. Tem muita opção de blusa do Brasil. Será que Dai vai conseguir vir pra cá, porque tá apertadinho aqui? Tem todos os modelos, todos os tamanhos, ó. Variedade pro torcedor brasileiro, positividade pro Hexa chegar, né? Então tem que estar, quando o Hexa chegar, tá todo mundo com a camisa do Brasil. R$20, ó, minha gente. Bom, bonito e barato. Muito barato. É a melhor que tá tendo da região de Prazeres. Deixa eu ir aqui pra falar com o pessoal. Gabriel, vou pedir só pra tu passar pra lá, porque é um corredorzinho, né? Pra falar com essas moças que estão olhando aqui, que eu quero falar com vocês. Tudo bom? Vem aqui, por favor. A gente tá ao vivo no NE1. Veio procurar presente pro Dia dos Namorados, pro São João, pra Copa. Veio fazer o quê? Vim procurar pra Copa. Pra você, pra alguém? Pra mim e minha filha. E aí, tem muita opção? Bastante. Qual é seu nome? Elizabeth. Elizabeth. Deixa eu falar com ela aqui também. Tudo bom? Vai dar uma palavrinha comigo aqui, mulher. Vem cá, tu. E aí, você veio comprar o quê? Já comprou presente para o amor? Tem amor, não tem amor? Tenho, sou casada, não tenho filho, mas vim comprar coisa para mim e para o meu esposo. De São João e de Copa também. Coisa de blusinhas de Brasil, roupinha, para montar o look completo. Já comprou ou tá escolhendo ainda? Tô escolhendo ainda, vou indo pro caixa para pagar. Tá certo, então já tem um combo, né? Porque é tudo de uma vez só, São João, Copa, Dia dos Namorados. São João, Copa, Dia dos Namorados, a gente tem que ter um look para cada dia. E aqui na Big Loja, a gente arrasa. Obrigada, Alice. Qual é teu nome? Luana. Luana, arrasando aqui. Então é um período assim, né, Dia dos Namorados, que é muito aguardado, inclusive pelos restaurantes, né? Em muitos restaurantes o movimento aumenta até 4 vezes. Então, muitos estabelecimentos estão se preparando, reforçando as equipes para esse período do Dia dos Namorados, para fazer com que essa experiência seja muito boa para todo mundo. A gente preparou, inclusive, uma reportagem sobre essa preparação dos restaurantes para o Dia dos Namorados. Vamos acompanhar. O som já entrega que a noite vai ser especial. Enquanto muita gente ainda pensa no presente, tem quem já trabalha para fazer o Dia dos Namorados acontecer. Cada detalhe faz parte da experiência. João e Andréia entraram recentemente para o time. Eles vão assumir uma missão importante:
Ajudar a servir o brinde de quem escolheu comemorar o amor à beira-mar. O desse pernambucano é com morango, que fica bem vermelho embaixo e a gente bota a bebida por cima e faz a decoração. É a cor dos corações, é? É. Essa época namorada assim aparece muita vaga, né? Trabalhar de extra, fazer um extra bom é bom, né? Final de semana. Né? Vai receber bem os namorados aqui? Com certeza. Com certeza, né? Vai ser bom. Na frente do balcão também tem mais gente. Felipe passou 1 ano e meio como comim. Agora ganhou uma nova função. No primeiro dia dos namorados como garçom, ele já decorou o cardápio e tem recomendações prontas para os casais. Para começar, a gente tem que começar com o caldinho, né? Logo em seguida, um pouquinho de carne de sol com fritas, que também não pode faltar. De refeição, uma parmegiana bem servida e bem caprichada. E de bebida, talvez um resenha ou uma malandragem. Perfeito, para um date perfeito para o Dia dos Namorados. Quando a data se aproxima, o movimento aumenta. E para dar conta do recado, o restaurante reforçou a equipe com 8 contratações temporárias. E já sabe que o Dia dos Namorados exige mais gente para garantir o que o cliente mais procura, uma boa experiência. Eu tenho que pensar no atendimento do serviço de bar, serviço de cozinha, para que tudo isso vai fazer com que o cliente retorne ao estabelecimento. A fidelidade desse cliente com a minha casa, ela começa na hora que ele entra na minha casa, por isso que eu me preocupo muito com esses dias festejos, que é justamente para que eu torne esse cliente um cliente amigo, um cliente que volte sempre na minha casa. Este restaurante de comida japonesa e chinesa da zona norte do Recife também entrou no embalo dos Dias dos Namorados. No Mar dos Namorados tem quem navegue em poemas, cartas de amor, flores, depende de cada um. Aqui no restaurante, a viagem é nessas barcas personalizadas. Carregadas de sushi e sashimi, elas atracam no cardápio cheias de exclusividade nesta data. E o destino é sempre o mesmo, alguma mesa em clima de romance. Antes de chegar à mesa, tem preparação, cuidado e organização. Tem gente de olho em cada detalhe. Sempre em datas comemorativas a gente tem combos exclusivos para aquela data. Nossas peças são especiais, tanto maçaricadas, quanto fritas, quanto naturais. O sushi atende quem prefere comemorar no salão e também quem escolhe o conforto de casa pelo delivery. E nesta data, o grande desafio é mais do que preparar a casa. É fazer tudo sair no tempo certo, sem espaço para frustrações e muito espaço para as boas lembranças. A expectativa do Dia dos Namorados é incrível, né? Supera o Dia das Mães, 2, 3, 4 vezes a mais de vendas. Então, é uma data que a gente se prepara muito bem para poder atender a todos, sem muita demora, sem muita espera. Motoqueiro, a gente está na expectativa de 8 a 9, entre 8 e 10, 9, não é isso? A mais. Contratamos mais barman, fazendo extra, cozinheiro chinês também, cozinheiro japonês também, que é o sushi man, né? Garçom também, e vamos embora. Em Paulista, tem um grupo de mulheres que não dorme no ponto. Elas se encontram sempre para fazer exercícios e, claro que, em época de festa, a alegria das poderosas do Janga está garantida. Bianca Carvalho encontrou essa turma hoje cedo e mostra pra gente que o São João já começou por lá. Agora é festa junina, mas para as poderosas do Janga tem festa todo dia. Toda vez que elas vêm fazer atividade física é festa, mas hoje, claro, tá no ritmo do arraiá. Olha, eu quero saber o seguinte aqui. Quem é mais poderosa nesse grupo aqui? Todas! Você! Agora gostei. Todas poderosas! A mais poderosa é a Bianca! Eu sou poderosa! Todo mundo aqui é filezinho, novinho, não é não? Com certeza! Todo mundo novinho? Todo novinho, viu? Só tenho 57 anos, estou aqui! 57 é nova! Oi, aí, tá vendo? E eu tenho 60 de delícia! Vamos embora, 50 de delícia! Bora, delícia! Ô, gente! Aí, veja, aqui, a pessoa vem, eu tô vendo que só tem mulher, aí dança mulher com mulher, não tem problema. Tem problema nenhum. É claro. Brincadeira pra todo mundo. Só na brincadeira. Verdade. Na harmonia e na alegria. E olha, e ninguém aqui depende de homem, não. Tudo poderoso. Todo mundo
mundo aqui é independente. Eu sou solteira. Todo mundo aqui é independente. Oi. 76, eu. 76. Cadê o forró? Dança forró ainda? Isso. É boa. Olha, cadê a noiva? Cadê a noiva? Vai ter casamento ou não? Quer dizer, tem dois, mas um tá ali mais ou menos e o outro sumiu. Rapaz, esses homens estão devagar demais. Tá há quantos anos com as Poderosas? Uns 9 anos. 9 anos com Poderosas. Isso é muito bom, né, minha linda? Tem coisa melhor do que essa alegria aqui? Tem não. Não existe outra coisa melhor. Isso aí tira a gente do estresse, levanta a gente. Faz bem a saúde. Renova. Faz bem a cabeça. Uma higiene mental. Higiene mental, né? Saúde e movimento. É o professor e o noivo. O professor, o noivo, tudo um pouco aqui dessas meninas. Diga uma coisa, essas meninas são poderosas mesmo. São demais. Ela para o Janga, elas param. Vou dizer um negócio, não tem noivo pra dar conta dessas poderosas, não. Tem não, eu fico doidinho. Olha, eu fico doido, viu? Fico doido. É novinho, por isso que o noivo é novo. O noivo é novinho, porque senão não aguenta, não. É festa, viu? Quando a gente chega, a gente brilha em todos os locais, entendeu? Então a gente chega, nós brilhamos. Vamos virar ali, ó, pra câmera e dizer ali pra ele: Viva as Poderosas! Viva as Poderosas do Janga! Voltar pra você no Estúdio Mari. Maravilhosas. Imagens agora para você da Rua da Moeda, no bairro do Recife. É que hoje tem a Caminhada do Forró, a partir das 5 da tarde. A gente vê aí agora, né, essa calmaria, né, quase ninguém passando por aí, né, só tem o motorista aí com pisca-alerta, tá tudo bem tranquilinho agora no começo da tarde, mas já, isso aí vai se transformar num super arraial. Vou te contar que o G1 Pernambuco preparou uma reportagem com as informações desse evento e de tudo que acontece no fim de semana. O QR Code está na tela e por ele você acompanha esse programa aí para curtir as festas juninas. A Caminhada do Forró reúne músicos que saem em cortejo até a Praça do Arsenal. Todo mundo pode acompanhar e é de graça, viu? No fim do percurso tem show entre as atrações Terezinha do Acordeon, Cristina Amaral, Geraldinho Lins. Gostou? Tem mais, gente. Você confere nessa reportagem do G1. Bora para o intervalo. A abertura da Copa do Mundo é um dos assuntos do próximo bloco e tem as notícias do futebol pernambucano. O NA1 volta já, agora 12h32. NA1 de volta, o assunto agora é a FENEARTE, uma das feiras mais esperadas pelo pernambucano e também pelos artesãos de todo o Brasil. A 26ª edição já tem data para acontecer. Entre 8 e 19 de julho, já marca aí na sua agenda. O G1 Pernambuco preparou uma reportagem com todos os detalhes da FENEARTE. Acesse aí pelo QR Code que está na sua tela. Enquanto você vai apontando aí a câmera, vou te contar como foi o lançamento ontem à tarde. Contou com a participação de artesãos, como Fafá de Belém de Petrolina, Irineu do Mestre de Salgueiro e Jailson Marcos do Recife. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, também esteve presente. Este ano, a feira vai reverenciar os artistas que transformam couro em arte. Na reportagem do G1, você vai ver também os horários de funcionamento, detalhes sobre os ingressos e o transporte para chegar ao centro de convenções. Bora agora com as notícias do mundo esportivo. Sabrina Rocha já está por aqui. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde, Maristela. Muito boa tarde, gente. Hoje tem a abertura da Copa do Mundo, daqui a pouco. A transmissão começa às 2h20 da tarde. Vamos falar de Copa daqui a pouco, né, Maristela? Isso, mas vamos começar então falando pelo esporte? Vamos embora, porque o esporte vinha empolgadaço, né, para o jogo de ontem contra o Atlético de Minas Gerais. Jogo em casa, na Ilha do Retiro, o time embalado pela vitória no Clássico contra o Náutico, não é isso? Se ganhasse, voltaria para a liderança da Série B, tudo certinho. Só faltou uma coisa, né? A vitória, que não veio.
A torcida do Sport só pensava em uma coisa. A vitória, com certeza. Vamos para a liderança. Segue o líder, parceiro, que somos nós. 2 de Barleta e 1 de Perote. 3-0. Liderança, porque para os rubro-negros a conta era simples. O Leão chegou para essa partida contra o Atlético precisando vencer. Qualquer vitória é simples para voltar ao topo da tabela sem depender de outros resultados. Dentro do estádio, 13 mil torcedores estavam dispostos a apoiar. 13 mil torcedores que sofreram. Quando o gol de Perote foi anulado por impedimento no primeiro tempo, 13 mil torcedores que comemoraram quando o gol do Atlético foi anulado por impedimento. Na segunda etapa, todos viram de perto a tão esperada liderança. Aos 15 minutos, Biel ajeitou de cabeça e Augusto Pucci fez 1-0. Era disso que o Sport precisava, uma vitória. Mas a volta ao primeiro lugar do campeonato durou só 5 minutos. Aos 20, o zagueiro Zé Marcos afastou mal e, na sequência, Ian Lucas empatou para o time mineiro. 1-1. O Atlético chegou ao 6º jogo sem perder na Série B e o Leão perdeu a liderança. Agora está em 3º lugar no campeonato. O nosso passo hoje era buscar a liderança novamente. Isso não aconteceu. É pensar no próximo adversário, que é a equipe do São Bernardo. Mais um jogo decisivo, mais uma final. E assim a gente vai fazendo todos os jogos, né? Vivendo jogo a jogo e sabendo da importância que é pontuar e chegar. Nós vamos estar pontuando, nós vamos estar buscando o nosso grande objetivo, que é o Sport na primeira divisão. Como a gente mostrou na reportagem, com esse empate, o Sport não conseguiu voltar para a liderança da Série B. Mas a situação do time rubro-negro ainda é muito boa, porque o Sport está em 3º lugar aqui na classificação da Série B. Lembrando sempre, os 2 primeiros sobem direto para a Série A, então no caso hoje, Vila Nova e São Bernardo, tá? E do 3º, que é o lugar do Sport, até o 6º, que é o Criciúma, até tem uma disputa pelas 2 últimas vagas para a primeira divisão. Então, neste momento, o Sport estaria indo para esse mata-mata que vale vaga na Série A. Agora, quem se complicou um pouquinho na tabela foi o Náutico, que até outro dia estava brigando pela liderança e tudo. Agora, olha só, está em 7º lugar com 19 pontos. Então, fora desse grupo que disputa o play-off do acesso. Mas está bem pertinho, olha só, um pontinho aqui do Criciúma. E claro, gente, tem muito campeonato para rolar. A gente ainda está no primeiro turno da Série B. E os 2 times, o Sport e o Náutico, estão muito na briga e estão performando bem até agora, viu? É isso aí. Bora falar também do Santa Cruz. Joga domingo, né, pela Série C? Vai enfrentar o Brusque. Agora esse jogo é fora de casa em Santa Catarina, 11 da manhã. Mas o assunto desta semana lá no Arruda foi outro. É que os salários dos jogadores continuam atrasados. No sábado passado, o elenco se recusou até a treinar, mas a preparação para esse jogo de domingo foi retomada na segunda-feira. Bem, o Juan Torres está no Arruda, onde o técnico Christian de Souza deu uma entrevista agora há pouco. Vamos falar com o Juan, então, para saber se houve alguma novidade. Dinheiro está na conta da galera, Juan? Boa tarde. Boa tarde, Juan. Até agora nada, viu, Sassá? Muito boa tarde para você, boa tarde, Maristela e todo mundo que está nos acompanhando. A gente já tinha trazido aqui no NE1, né, durante essa semana, que o Santa Cruz voltou a conviver com salários atrasados. Bora relembrar o que está em aberto. 1 mês de salário, 3 meses de direito de imagem e para os jogadores que ficaram de 2025 para 2026 tem as férias e o 13º. Até agora, de acordo com a nossa apuração, nada foi pago e a ideia da diretoria tricolor é de pagar pelo menos um desses itens a tempo dessa viagem para Santa Catarina. O Santa Cruz viaja amanhã, faz um último treino aqui no Arruda às 7 da manhã e por volta do meio-dia embarca para Santa Catarina para encarar o Brusque no próximo domingo. Como você falou, Sassá, teve entrevista coletiva do técnico Christian de Souza que falou sobre esse momento de dificuldades financeiras que o Santa Cruz está vivendo e de que maneira isso pode impactar ou não no elenco tricolor. Bora conferir. Momento difícil do futebol brasileiro. Nós não podemos varrer essa sujeira para baixo do tapete, né? Isso está acontecendo em todas as divisões, infelizmente. Nós estamos passando por um momento de desajuste financeiro. Aqui não é diferente. Obviamente interfere, obviamente o foco ele é dividido, mas nós temos que ser inteligentes,
nós temos que ser maduros, né, dentro do vestiário, aqui na lida com os jogadores, para isso não ir para dentro de campo. O sentimento que eu tenho no convívio diário com os jogadores que não está interferindo. Não há o que dizer desse grupo de atletas sobre o comportamento deles dentro das sessões de treinamento. O curioso é que o técnico Cristian de Souza está ficando experiente em conviver com esse tipo de situação, porque antes de vir para o Santa Cruz ele estava trabalhando no Amazonas, que até o momento era o líder da Série C, mas também convivia com alguns meses de salários atrasados. Bom, bora falar dentro de campo. O Santa Cruz, se vencer o Brusque, pode terminar a rodada dentro do G8, que é o grupo que se classifica para a próxima fase. E nesse jogo a tendência é de que o tricolor tem apenas um desfalque, o goleiro Thiago Coelho, que foi expulso na última rodada contra a Ferroviária. Essas são as informações do Santa Cruz. A gente vai seguir acompanhando essa situação dos salários atrasados e qualquer novidade vai estar lá no ge.globo/PR. Sabrina, Maristela, volto com vocês. Um abraço a todos. Obrigada. Valeu, Juan. Ótima tarde de trabalho para você. É isso, né? Vamos falar agora, então, de Copa do Mundo, Sabrina, porque acabou a espera. Acabou, porque a Copa começa hoje, já, com a cerimônia de abertura, que você aí vai acompanhar aqui na Globo, a partir das 2h20 da tarde. Depois tem transmissão também do primeiro jogo, México e África do Sul, essa partida às 4 horas da tarde. E às 11 da noite, jogam Coreia do Sul e República Tcheca. O Brasil só estreia no sábado, vamos segurar a ansiedade, tá? Esse jogo contra o Marrocos, 7 da noite. E a gente tá realmente na maior ansiedade, né? Porque na Copa do Mundo, todo brasileiro veste a mesma camisa. Aí não tem essa de rivalidade, não. Todo mundo igual. Mesmo aqueles torcedores mais chatos, sabe? Que vivem provocando o rival. Você sabe de quem a gente está falando? Então se prepare para conhecer um casal demais. Vê aí só. A fachada da casa já entrega tudo. Os moradores são rivais. Rivais mesmo. Essa é a família AK, iniciais de Alex e Kátia. Alex é tricolor, casado com Kátia, que é rubro-negra. Alexia, a filha mais nova, a mãe conseguiu puxar para o lado do leão da ilha. Já Cairós, o filho mais velho, bom, parece que tá querendo dividir ainda mais essa casa. O amor uniu esse casal. Aí veio o futebol. 20 anos juntos e a única alegria que ele tem é quando meu time perde. Então meu time perde pouco, né? Só tristeza pra você, uma né? benção segura, não é só isso não. Uma das alegrias é ver se eu tenho que perder. E a outra? Mas a outra é aqui, papai. Meu santinho, claro, né? Só faz ele sofrer, minha gente. Não ganha nada. Qual foi o momento que tu ganhou alguma coisa? Ano passado. Ganhasse o quê? A Copa. Que Copa? Copa de Várzea. Se existe uma receita para esse casamento durar tanto tempo, um dos ingredientes é saber perder e aguentar a zoação do parceiro. Ele consegue brincar mais, mas tem hora que eu fico muito agitada. Por exemplo, o Sport perdeu Fortaleza. O que é que tem a ver? Ele tá aqui no meu juízo. Primeiramente, ele é mais leve. Primeiramente, o respeito que a gente tem um com o outro. E essa resenha de Santa Cruz Sport a gente leva com muita leveza mesmo. Se a casa já era dividida, Cairós dividiu ainda mais. Porque eu entrei na escolinha do Náutico, futsal, e agora começou essa paixão pelo time. E agora, como é que fica em casa? Aí agora fica aqui os dois torcendo N-A-U-T-I-C-O. A gente torce por ele, é por ele. É, torcer pro time do filho já é pedir demais pra esses dois aqui. Torcer por certo, ele. É por ele, pra ele dar certo, pra ser jogador, futuro jogador, se Deus quiser. Não é que a gente vai torcer pro Náutico. Já deu pra perceber que não tem jeito, né? Quando o assunto é futebol, a resenha faz parte da rotina desse casal, isso o ano todo. Só que de 4 em 4 anos acontece um feito aqui nessa casa que Sport e Santa Cruz nunca conseguiram. E pelo visto, nem vão. Eles dão trégua na rivalidade, vestem a mesma camisa e, por mais estranho que pareça, torcem juntos. O Hexa vem! Agora o coração bate por um único objetivo. Agora pelo todo mundo Hexa. Brasil brasileiro. Sempre. Seleção a todo vapor agora. Vocês sabem comemorar juntos? Sabemos. Demais, viu? É grito,
É bandeira, é vuvuzela. Abraço, é beijo. Dá uma alegria só. Entre camisas diferentes, rivalidade e muita resenha, a Copa do Mundo consegue um feito raríssimo por aqui. Colocar essa família do mesmo lado da torcida. Brasil! 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 E a gente vai ver isso em todos os lares, em todos os grupos, todo mundo ligado, né, numa mesma situação, que é a Copa do Mundo, os Jogos do Brasil especialmente. Não vai ter essa de cada um estar acompanhando uma coisa, não. Todo mundo unido pela Copa, Isso né, é muito legal. Sabrina? Porque a gente mostrou, inclusive, ao longo da semana, as pessoas preparando as casas, as ruas para torcer pelo Brasil. É que reunir todo mundo dá sorte, né, Sabrina? Dá demais. E os bares, restaurantes também entraram na onda para receber essa torcida. Tem reforço no atendimento, nos telões. Bora ver. Falta pouco para a bola rolar, mas por aqui o clima já é de decisão. A disputa para atrair mais clientes durante os Jogos da Copa do Mundo fez com que o José Carlos investisse em telões e estratégias para encher a casa. A gente também está fazendo agora um investimento na parte de som, para a gente ter uma imersão de som legal também. A gente sabe que quem gosta de futebol quer ter aquela narração, aquele grito de gol, tudinho. A gente está se preparando com backup, com 2 internets, com antena, com tudo, para a gente não ter nenhuma falha. E a gente também está planejando várias dinâmicas, né? Então, estamos reforçando a equipe, estamos reforçando tudo. O bar existe há 10 anos e conta com 18 pessoas na equipe, número que deve aumentar nos próximos dias. O lugar tem capacidade para receber, em média, 80 pessoas e promete atendimento diferenciado. Tem que ter muita atenção, a gente vai contratar mais pessoas, né, para a gente atender com mais com eficiência e vai ser só sucesso. Dá para trabalhar e torcer ao mesmo tempo? Dá sim, dá. Com atenção, dá. Ter o próprio negócio sempre foi o sonho de José Carlos. Neste momento de união e torcida pelo Hexa, ele pretende transformar cada partida em um evento capaz de reunir famílias, amigos e apaixonados por futebol. A gente gostaria de pelo menos ter um acréscimo aí de 10 a 15% no nosso faturamento médio, né? É a expectativa, que ele tenha um bom momento para ele curtir com a família, com os amigos, que ele se divirta, que ele consiga assistir o jogo, torcer para o Brasil e fazer esse Hexa chegar para a gente, né? Assistir os jogos fora de casa é uma opção para quem quer torcer e viver o clima da Copa. Esse boteco, que fica no Ipicep, na zona sul do Recife, investiu em telões, decoração temática e tem até cardápio especial. Olha só esses drinks totalmente inspirados no futebol e nas cores da nossa bandeira. Jane é a responsável pela criação. A gente fez com o Moni, né, de Curaçao Bru, suco de laranja e o licor de menta. Para poder fazer a criação, tem ele com álcool, tem ele sem álcool. Veio as guarnição, que eu preferi fazer um girassol de limão, e a outra guarnição tipo uma rosa com hortelã em cima para poder dar um efeito novamente diferente. É uma criação do Hexa, do Brasil, já que estamos na Copa. A bodega existe há 9 anos. O espaço tem capacidade para mais de 300 pessoas. Cardápio especial, música ao vivo e ambiente descontraído prometem atrair o público. É como você se sentisse no estádio de futebol. Queijo de coalho assado, espetinho, cachorro quente, para você se sentisse realmente num estádio de futebol. O clima, música ao vivo, antes, no intervalo e depois para a gente comemorar. Porque a gente realmente quer dar tudo de melhor para o nossos clientes, né, e torcedores. Os jogos serão transmitidos nos telões. Há pelo menos 2 meses, a equipe planeja a programação. A questão da parte técnica, a gente tem instalação que a gente fez aqui de projetores, né, de TVs, né, tudo sincronizado com HDMI, splitter, tudinho, para tudo ficar bem sincronizado, junto com som, via Bluetooth, tudinho, para ficar bem organizado, para a turma ter um bom entretenimento. A expectativa por aqui é de casa cheia durante toda a competição. Contratou uns 10 extras e a gente, dependendo do movimento do Brasil avançando, a gente tem a expectativa que tem que ter mais extras na casa. E com muita esperança, né? A equipe aí pronta para atender todo mundo
E firme e forte, torcendo, né, para que o Brasil realmente traga o tão esperado Hexa para a gente, né? E ainda dá tempo de garantir artigos e acessórios para torcer pelo Brasil, hein, Sabrina? Então, bora voltar a falar com a Natália Dielu, que está no Comércio de Prazeres, lá em Jaboatão. Natália, muito boa tarde para você. Como é que estão as vitrines aí, as peças? Mostra tudo pra gente. Fico curiosa, adoro. Adoro também. Tô me divertindo aqui olhando as opções de look, porque tem gente, Sabrina, que é mais tradicional, que gosta de colocar ali, né, a camisa da seleção ou camisas que remetam a um time de futebol, mas também tem quem goste de usar os bores, aquelas peças que depois que a Copa do Mundo passar, elas vão permanecer atuais, né? Você pode montar os looks, então aqui, ó, as lojas se prepararam dando destaque a essas cores, né? Amarelo, verde, azul, branco. Então, a gente está vendo aqui nessa loja de prazeres que tem preços ótimos. Como é que estão os preços aqui? Como é que está o movimento também? Dulce. Boa tarde. O movimento está mais que esperado, né? Os valores são de R$19,99, exceto os jeans. São preços de jeans variados também. E temos modelos, não só do Brasil, também como peças juninas. Tem gente que gosta de ser diferente também, ó. Camisa vermelha, com a logo da seleção. Aí as lojas também dão uma consultoria, né? Porque agora São João tá chegando, aí tem peças em PU, ó, que a pessoa vai, compõe, bota com um borezinho, aí se prepara para sábado, para o jogo da seleção brasileira. Tem para criança também, acho que separou aqui. Como é que tá o preço para criança? Infantil, conjunto ou separado, tá R$19,99. Tanto a camisa também do infantil ao juvenil, até 16 anos. Tá, eu tô tentando dar uma circulada, porque o movimento, ele tá assim, tem hora que tem bastante gente, tem hora que as pessoas vão embora. Aí eu tava querendo falar com algumas pessoas que estivessem olhando umas peças aqui. Eu tô um pouco longe das Santos, ela vai andar devagarinho para tentar me encontrar, porque eu tô tentando falar com algumas pessoas. Tudo bom? Tudo bem? As meninas com vergonha. Mas, ó, desse lado aqui também tem as peças de São João, né, nas cores do Brasil, ó. Tem verde, xadrez verde. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui com essa senhora. Tudo bem, senhora? Boa tarde, a gente tá ao vivo no NE1. Veio ver coisa da Copa do Mundo. O que é que tá achando das opções aqui em Prazeres? Não, tá bom. Tá ótimo os preços. Comprou alguma coisa já? Não, tô chegando agora. Tô dando uma pesquisada. Mas veio ver peça pro São João, pro Dia dos Namorados? Pro dia a dia. Qual é o nome da senhora? Lúcia. Obrigada, viu, Lúcia? Então, o pessoal circulando por aqui e é muito legal, porque são muitas lojas de R$20, então você encontra um monte de coisa de R$20, né? Essas peças aqui, a gente até mostrou na nossa primeira participação, são mais tradicionais. E aí tem sandália, tem bolsa, né, Dulce? Tem sandália, tem uma variedade em sandálias, uma variedade em bolsas também. Tá bom, então ficam aí as opções de montar os looks pro São João na vibe da Copa do Mundo. As ruas já estão assim, né? Porque a gente vê que as bandeirinhas se misturam com as cores tradicionais do São João, junto com as cores do Brasil. Então é uma festa só, né? Que vai se juntando e a gente se animando para ficar no estilo, né, da Copa do Mundo, do São João e do Dia dos Namorados. E claro, os comerciantes também celebram esse período, aproveitam para vender e chamar os clientes. A gente volta com vocês aí no estúdio. E rolando um forrozinho aí de fundo também, né, Sabrina? A gente já entra no clima de tudo, né? O Nordeste futebol, é o melhor lugar para a Copa do Mundo, São João, Dia dos Namorados, tudo, É isso né? aí. Vamos reforçar então, né, que daqui a pouco, 2h20 da tarde, começa a transmissão da cerimônia de abertura da Copa do Mundo, esse evento tão grandioso, e você vai acompanhar aqui com a gente na Globo. Isso, e o NE1 volta amanhã. Claro, você pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Obrigada, viu, Sabrina? Eu que agradeço. Amanhã a gente está de volta por aqui. Tenha uma ótima tarde. Até amanhã. Um beijo bem grande, gente.